Gente, vamos lá, temos muito o que falar, mas a pergunta que eu faço aqui já para você responder nos comentários abaixo. Foi só eu que achei a entrevista coletiva do Alexandre Matos uma verdadeira merda? Pois é, assim, um absurdo de entrevista, né? Bom, se você acompanha esse canal, se você acompanha o dia a dia do Santos, fica muito fácil. Eu não preciso nem falar as coisas que eu vou falar aqui, porque você mesmo, se você assistiu a coletiva, na sua cabeça você já deve ter refutado um monte de incoerências, para dizer o mínimo, com relação às respostas e até ao balanço geral que o Alexandre Matos faz com relação ao Santos. Mas tem uma série de camadas que eu quero tocar aqui, que vão das respostas que ele deu, do porquê que ele deu essas respostas e de uma série de questões que mostram e que evidenciam cada vez mais aquilo que eu tenho trazido aqui, que hoje o Santos é um clube absolutamente subserviente a uma família. E essa entrevista ficou ainda mais exposto isso. Eu não estou falando da família Teixeira, tá? Mas antes de entrar no mérito aqui, eu gostaria novamente de fazer um insight aqui da Brixtor, que é a nova patrocinadora aqui desse canal, e é muito importante a gente poder contar um pouquinho para vocês, eu poder contar como embaixador da marca, o que é a Brixtor, né? Porque quando a gente fala de pneu, e eu tenho falado bastante aqui que a Brixtor promete chegar com tudo no mercado brasileiro agora no segundo semestre, mas quando a gente fala de pneu não basta prometer, né? É preciso comprovar. A Brixtor ela nasceu, gente, dentro de uma fabricante de pneus na China que é top global, uma das 10 maiores do mundo, a maior da China, trazendo aí a mesma engenharia que já move milhões de veículos no mundo. No Brasil isso significa, claro, muito mais durabilidade, isso significa menos desgaste nos pneus, segurança em diferentes solos e eficiência no consumo. Você quer um pneu que seja duradouro, que tenha um preço bom, que tenha uma alta tecnologia, que se você puder economizar seu combustível ao utilizar esses pneus, melhor ainda, né? Mas não é só o pneu. Essa é uma tecnologia testada de maneira absolutamente global, que vai ser entregue agora para quem roda todos os dias no Brasil, no caso você com o seu veículo. Então a Brixtor é o seu lugar. Lembre-se que o site está aqui embaixo na descrição, conheça um pouco mais e siga eles lá no Instagram. Lembrando que quem for membro aqui do canal e seguir a Brixtor no Instagram, automaticamente está concorrendo a 2 camisas oficiais do Santos na última live pós-jogo do mês. As 2 primeiras camisas foram sorteadas na live passada. 2 membros aqui ganharam, optaram por receber as camisas em suas casas, os modelos azuis, e logo chegará na casa deles esses modelos. Então se você quiser participar também, torne-se membro e siga o Instagram da Brixtor, que automaticamente você está concorrendo não só nesse mês, mas até pelo menos o final do ano. Fechado? Bom, dito tudo isso, vamos falar sobre a entrevista do Matos, né? E aí eu preciso fazer um parênteses e preciso ser justo. O Matos ele defendeu a gestão e eu não posso aqui me contradizer. Quando apareceu um outro CEO lá, que o Matos nem é CEO, né? Diretor de futebol, é outra nomenclatura, mas quando o Santos tinha um CEO, na figura do Pedro Martins, ele detona a gestão publicamente, dizendo que o Santos era um clube que estava engatinhando, que tinha um monte de coisa ali dentro que não era profissional, ou o clube decidia se profissionalizar ou ia ficar pelo caminho, etc, etc, etc. Eu critiquei muito, embora concordasse com várias coisas que ele disse aquele dia, porque você sabe muito bem o que eu penso dessa gestão. Quem é mais velho aqui sabe muito bem o que eu penso de Marcelo Teixeira, do verdadeiro presidente do Santos, que é o Marcelinho Teixeira, que manda em tudo lá. E, aliás, o Matos fez questão de falar várias e várias vezes, passar o recado que quem manda é o Marcelo. Não caiam nessa. Mas, enfim, né? Não caiam nessa. Mas o ponto é que, assim, eu não posso me contradizer com relação à minha análise daquela entrevista do Pedro Martins. Eu critiquei muito o Pedro Martins por fazer uma coletiva e lavar uma roupa suja num ambiente que para mim não é o ideal para ele fazer isso. Ele tinha que fazer isso lá dentro, comprar briga lá dentro. O Alexandre Matos, se ele tiver algum problema com o Marcelo e não sei o que, na coletiva ele tem que defender esses caras, até porque foram esses caras que deram emprego para ele. Ele não ganha mal, ele ganha muito bem, inclusive, para estar ali trabalhando pelo Santos. Então, assim, ele vai defender a gestão e ele vai defender os caras, porque isso é importante dentro de um ambiente interno. E mais do que tudo isso, assim, isso passa uma imagem para o mercado, para quem quer que seja, para quem está de fora, inclusive para o próprio torcedor, que o clube hoje está trabalhando bem. Mesmo que não esteja, é importante que o torcedor de verdade, que frequenta os canais, que olha balanço, e eu não estou dizendo,
soou mal. Torcedor de verdade, parece que o torcedor que não faz isso não é de verdade. Não é o que eu quis dizer, porque eu sei que tem muito torcedor que é de verdade, vê jogo, tá lá, ama o clube, sofre e não liga muito para essa questão financeira e continua sendo de verdade. Aqui eu errei nessa afirmação. Mas aquele torcedor que é um pouco mais preocupado com os bastidores, com os detalhes da gestão, que se preocupa, que tem um olhar mais analítico para isso, ele já sabe muito bem, ali vendo a própria coletiva do Alexandre Matos, que uma série de coisas que ele falou é pura mentira, pura besteira, e que ele está fazendo só o compliance ali, porque também é importante todo esse aspecto. Várias coisas que ele fala, como por exemplo valorizar o Marcelo Teixeira, que tudo é um movimento do Marcelo Teixeira, que ele é espetacular, que se não fosse ele, nem o Marcelinho, ele cita nominalmente, é muito louco, né? O Marcelinho não manda nada, mas o diretor de futebol faz questão de citar o nome do cara, dizendo que se não fosse ele, o Santos estaria de mal a pior. Isso é tudo um discurso muito bem planejado, muito bem casado, para fazer o torcedor acreditar que essa gestão é melhor do que é. Simples assim, e acho que tem que ser assim também. De novo, critiquei o Pedro Martins por fazer diferente na mesma gestão. Então aqui a gente tem que ser congruente e dizer que eu entendo esse discurso. Agora, quando ele vai explicar o porquê essa gestão é muito boa, etc e tal, e começa a citar, por exemplo, problemas que ele enfrentou, e aí vem a primeira parte da coletiva dele, quando ele fala, por exemplo, dos problemas que ele enfrentou nessa janela, porque o Santos foi aniquilado em termos de credibilidade. Ele diz, eu não quero falar de passado, mas hoje o Santos foi aniquilado. E assim, gente, longe de mim querer defender gestor passado, porque o Santos, desde que o Odílio assumiu o clube na doença do Laor, o Santos teve péssimos presidentes e continua com um péssimo presidente hoje lá, Marcelinho Teixeira, porque Marcelo Teixeira é só um testa de ferro, segundo a minha fonte, que eu confio demais, está lá dentro do clube. Então, o Santos acumula péssimos presidentes, então não há ninguém que possa eventualmente ser defendido. Mas a gente precisa voltar um pouquinho, e aqui eu não quero fazer um discurso de que pareça que eu estou falando bem do conhecido inominável, né, como o Jorge Igor gosta de chamar, que é o Andrés Rueda, que afundou o clube, que hoje é o pior presidente da história do clube. Dito isso, muito claro, tá? Mas o Andrés Rueda, por que ele foi eleito? Vamos lembrar? Como que ele é eleito, né? Ele é eleito ao pagar o transferban do Kleber Reis. E aí a torcida se iludiu achando que era um novo mecenas, achando que era um novo Paulo Nobre e votou massivamente, erroneamente, num presidente que, graças a Deus, eu já era sócio e não votei nesse homem. E ele foi eleito. E aí, assim, na gestão do Rueda, embora o futebol tenha sido prejudicado, tenha sido negligenciado, e ele tenha simplesmente dado de ombros para o que é de mais importante do dia a dia do clube, que é o futebol, em termos de negócios com outros clubes, embora ele tenha feito dívidas, deixado para outros presidentes pagarem parcelas, como o próprio Marcelo Teixeira tem, por exemplo, dívidas que vai se acumular para próximos presidentes depois que ele sair. É absolutamente normal, isso é uma dívida do clube. Mas ele não deixou nenhum transferban lá, né? Agora, diferente do Marcelo, porque a gente tem que voltar no Rueda porque ele é o último presidente. E mesmo ele tendo caído e para mim sendo o pior presidente do clube, ele não pode tomar uma culpa numa coletiva que não é dele. E eu vou explicar. O Alexandre Matos fala, acabaram com a credibilidade do Santos no mercado. Tá, mas espera aí. Quem que recebeu dinheiro pelo Joaquim e não pagou o Cuiabá? Quem que vendeu o Joaquim pro México, pro Tigres e não pagou o Cuiabá? Foi o Marcelo Teixeira. Quem caloteou o Cuiabá foi o Marcelo Teixeira. Quem que recebeu dinheiro pelo Jean Lucas ao vender ao Bahia e caloteou o Lille? Foi o Marcelo Teixeira. Quem que não pagou, atrasou as parcelas desse ano no baço e colocou no CAS para deixar de sofrer transferban, para adiar o transferban? Marcelo Teixeira, parcelas que não foram pagas da gestão dele. Então, peraí. O Alexandre Matos acha que o torcedor vai engolir esse discurso de que as gestões passadas elas são péssimas, horríveis, o Rueda nunca foi expulso com razão e que nunca mais pise nem na cidade de Santos. Dito isso, peraí, ele quer colocar no rabo dos outros culpas que são da própria gestão dele? Ou ele não sabe que o Santos hoje deve um monte de clube por aí nessa gestão? Não, o passado, se não fosse o Marcelo Teixeira, o Santos já estaria... Peraí, você acha que o Santos deveu o Lille, deveu o Cuiabá
de ver o Arouca de Portugal com relação ao Baço não faz com que se perca a credibilidade no mercado? Então, assim, é muito fácil refutar uma série de bobagens que o Alexandre Matos falou ali, tudo para servir aquele discurso de que estamos alinhados, o Santos está caminhando. Olha o Palmeiras, eu trabalhei lá, a gente vai chegar no mesmo caminho. Do mesmo jeito que o Paulo Nobre fez no Palmeiras, o cara comparou o Marcelo Teixeira ao Paulo Nobre. Isso é quase uma heresia. Isso é quase uma heresia comparar o Marcelo Teixeira ao Paulo Nobre. O Paulo Nobre é um dos maiores presidentes de clubes da história dos times do estado de São Paulo. Pô. O Marcelo Teixeira é o cara que mais endividou o Santos na história, proporcionalmente a cada ano que ele esteve no clube. Não há outro presidente em proporção que endividou mais. Isso são números, matemática, e contra 2 mais 2 é 4, não tem conversa. Não tem, não, mas eu acho, não tem acho. Ele é o presidente que mais endividou o Santos proporcionalmente na história. Porque você pode falar, Rodolfo, em números absolutos, beleza, né? Porque ele já ficou aí décadas como presidente do clube. Então é claro que ele vai ser o cara que mais endividou. Não estou fazendo essa conta. A conta é proporcional por ano. Nunca nenhum presidente, nem Modesto Roma Júnior, falecido, endividou o Santos proporcionalmente por ano como Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos. Tem a cara de pau de comparar o cara com o Paulo Nobre, o maior presidente da história do Palmeiras, que recuperou o Palmeiras. Então, assim, se eu sou o Paulo Nobre, trabalhei com o Alexandre Matos, eu ligo pro Alexandre e falo, você tá me tirando, irmão? Você vai me comparar com isso aí? Você vai me comparar com isso aí? Não falo mais com você. Pelo amor de Deus, cara. Não tem o menor cabimento. E outra, na coletiva fica muito evidente também a subserviência do Santos à família Neymar, em vários aspectos. Primeiro são os elogios, né? Primeiro ao Neymar, que é um ser humano em que ele é um ótimo pai, um exemplo para o brasileiro, etc e tal, porque a fundação e tudo, uma beleza. Ali encher linguiça, vai proteger o jogador, cobrança com relação ao cara que ganha o salário que ganha, não tá jogando um caralho, não existe. Uma cobrancinha. E mais do que isso, um jogador que poderia ter sido expulso no último jogo, cujo juiz é um pipoqueiro, pipocou pra ele, era pra expulsar e não expulsou. E outra, se ele tivesse, nada me tira da cabeça que o Neymar quis ser expulso ali para não ter nem que ter a desculpa de jogo no gramado sintético. Ele já tomou o terceiro cartão contra o Vasco, porque era aniversário dele no jogo contra o Bahia, aproveita e é expulso contra o Fluminense, aí não tem que pisar no gramadinho sintético. E aí, quando vai responder o Alexandre sobre a questão do gramado sintético, se o Neymar joga ou não joga, a gente vê a subserviência do clube hoje com o jogador que mais ganha ali dentro, que é o Neymar. Um dos jogadores mais bem pagos, ou o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Por quê? Ele vai jogar no gramado. Isso é uma coisa que a gente vai avaliar com o Vojvoda, porque isso. Por que não vai jogar? Vamos fazer o que é melhor pro Santos. O melhor pro Santos, em tese, porque eu também já tô. Não sei se eu acredito muito nisso, né? Em tese é o Neymar jogar. Não sei se esse sósia do Neymar que a gente tá vendo em campo, porque é um sósia. Não sei se esse sósia. Mas o melhor pro Santos é, ainda que seja com um sósia, que pelo menos alguns vão acreditar que é o Neymar do Velho Testamento, ele leva os dois na marcação e libera espaço para outro. Então o melhor pro Santos é ele jogar. Mas o Neymar pode ser que ele não jogue, porque ele não gosta, tadinho, de jogar em gramado sintético. Ele teve problema de lesão. Peraí, o Luan Pérez não sofreu lesão de cruzado na carreira também? E o Zé Rafael não tem problema de coluna, que teve que fazer cirurgia? E o Ilharão, que tá com panturrilha e o cacete? E todo... Peraí. Então, se não for para colocar ninguém que teve lesão em gramado sintético, o Santos escala o time de juniores, então, pro jogo. Por que o Neymar pode não jogar no gramado sintético, sendo que ele é profissional do clube e fica direto falando que, não, ele trabalha muito. Eu detesto as pessoas que criticam o Neymar para ganhar likes e não sei o quê. Por que não joga? Não vai jogar? Ou melhor, por que não responde se ele vai ou não vai jogar? Eu espero que ele jogue, porque se o Neymar não jogar é um absurdo. Um absurdo. Ele tá 100% física e clinicamente. Ele tem que jogar, ele é funcionário do clube. O futebol brasileiro, infelizmente, tem essas porcarias de gramado sintético que eu sou absolutamente contra. Mas sabe onde vai ter gramado sintético também? Na Vila Belmiro. Não sei se você sabe, mas o projeto na nova Vila Belmiro da W Torre prevê gramado sintético. Não sou eu que estou dizendo, é a obra.
É o estudo da obra. A obra mostra. Isso é o Santos. O Santos daqui a alguns anos, se é essa Vila Belmiro, porque cada dia eles lançam um camarote novo, cada dia eles limpam uma parte, cada dia eles inauguram alguma coisa nova. Eu não sei que porra de Vila Belmiro é essa que tá saindo, que cada dia tem uma reforma nova na Vila Belmiro antiga. Mas se a Vila Belmiro nova sair e for feita junto à W Torre, vai ser gramado sintético. Ah, mas até lá o Neymar parou de jogar. Ah, então beleza. Então beleza. Então o ponto aqui é proteger a estrelinha. Cara, que negócio absurdo, patético, revoltante. O cara ganha mais que todo mundo, aí chega no jogo, eu não jogo, vocês se matem aí, e eu não jogo. Você já não vai ter o Rollaser. Se não tem o Neymar, quem vai jogar de meia? E o Santos brigando pra não cair. Aí faz tatuagenzinha. Ah, ele ama o Santos, irmãos. Ama o Santos, entra em campo. Gramado sintético, caralho a quatro. Tem que jogar isso aí, vai pro pau. Se o Neymar não pisar, é pau. Se ele não jogar, é pau, porque não dá. Não dá, é inadmissível. E o cara no protecionismo, ai, vamos avaliar, porque ele já disse publicamente o que ele pensa. E outra, aí ele vai falar do cara da Fúria que treina no Santos e vai dizer que é um intercâmbio maravilhoso, que isso não é prejudicial em nada, que isso é maravilhoso para um clube, um cara estando no dia a dia do trabalho dos jogadores, porque é amigo do Neymar, porque joga no time do Neymar e o cara passando pano pra isso. Irmão, não dá, velho. Santos acabou, bicho. Desculpa, mano. Olha, eu fico nervoso, eu sei que muita gente detesta assistir meu canal por causa disso, mas não dá, velho. Não dá, eu não consigo, velho, eu não durmo à noite. Eu não durmo, sério, não dá. Consigo dormir à noite vendo uma babaquice, uma nojeira dessa no meu time do coração, cara. Puta que pariu, uma porra de um jogador de Kings League, que não é nem esporte essa merda. O cara treinando lá, ai não, diretor, não, é ótimo, intercâmbio ótimo. Por quê? Porque o patrão dele, que é o Neymar, pediu. E outra, não explicou. Ai, não, essa comissão técnica foi mantida pela competência. Competência é uma porra! Foi mantida por pedido do Neymar pai. Só que ele não pode falar isso. Aí não, os caras são muito competentes. Só que o Santos nunca fez isso na história. Nunca demitiu um treinador e manteve a comissão antiga. E acumulou. Vocês viram a ficha técnica do Vojvoda, da comissão e todo o departamento do Santos antes do último jogo contra o Fluminense? Só ali de comissão técnica tinha uns 60 nomes. Só aquilo ali já dava um número de funcionários do Bayern de Munique inteiro. Cara, assim, o Santos hoje é um cabide de emprego. E essa gestão vem falar de transparência. E aí o cara faz uma matemática, né? A gente falou de matemática aqui, 2 mais 2 é 4, mas não pro Alexandre Matos. Pro Alexandre Matos, 2 mais 2 são 5, porque ele faz uma conta, nossa, vendemos aqui mais ou menos 106 milhões, com 17 saídas e ganhamos isso, e só gastamos 48 ou 45, alguma coisa assim, 40 ou 42, sei lá, uma coisa na faixa dos 40. E ele esquece de computar, por exemplo, ele computa a venda do Soteldo nessa conta, que aconteceu bem antes, e não computa a venda, a compra do Cabalheiro. Ele só computa Adonis Frias e Alexis Duarte. Que matemática é essa? Que transparência é essa? Que não, entendeu? É manipulação de números para passar para o torcedor. Aqui temos um saldo de 60 uma ova, no máximo 50, e olhe lá, fora os encargos que o Santos tem que pagar para empresário, luvas para atleta. Ele não colocou nada disso na conta, né? Nisso não, isso não entra. Não vamos falar quanto isso. Sabe? Irmão, não dá, velho. Assim, eu até entendo a postura do Alexandre de defender Neymar e sua família, de defender Marcelo Teixeira e sua família, de pintar e dizer que tá tudo bem, mas assim, a gente sabe que não tá. Os argumentos são fraquíssimos. O cara defendeu dizendo que a venda do Lucas Meireles foi ótima, números maravilhosos. Assim, olha, cara, é de bater com a cabeça na parede. E beleza, que se o mercado acreditar nessa falácia, bom pro Santos. Mas eu não acredito, tenho certeza que muitos torcedores do Santos aqui sabem muito bem que aquilo ali foi mais um teatro para tentar passar alguns recados do que propriamente uma tentativa de ser transparente com o torcedor. Uma pena. E assim, o Alexandre não é nenhuma crítica a ele especificamente, porque a função dele é ser esse macaco velho aí e ser o escudo
de Marcelo Teixeira, de Marcelinho, de Neymar, o Caramba 4, etc e tal. Ele tá na função dele, mas, cara, poderia ser um pouquinho... poderia ter ido um pouquinho melhor nos argumentos, porque é tanta papagaiada, tanta mentira, tanta prova clara de que ele tá falando não é verdade, que assim, fica difícil a gente ter uma credibilidade. Ele fica falando que o Santos precisa de credibilidade no mercado, mas e a credibilidade dessa gente aí com o torcedor? É zero, é zero, é absolutamente zero. Que entrevista infeliz. Enfim, muito triste por ver o Santos sendo comandado por essa gente. E, gente, é difícil. Enquanto tiver sendo comandado por essa gente, vai ser difícil a coisa andar. Infelizmente. Grande abraço a todos.